Durante décadas, toda a gente disse a mesma coisa: a Toyota estava atrasada. Enquanto a Tesla dominava os títulos dos jornais e a BYD vendia milhões de carros elétricos na China, a Toyota parecia estar a dormir. Mas em 2024 algo mudou. A maior fabricante de automóveis do mundo lançou silenciosamente uma tecnologia que pode apagar anos de vantagem da concorrência numa única jogada, e quase ninguém reparou. O novo sistema plug-in híbrido da Toyota, chamado internamente de quinta geração, consegue algo que nenhum outro carro de produção em massa conseguiu antes: mais de 200 km em modo totalmente elétrico, com motor a combustão que serve apenas como gerador de emergência. Não é um híbrido normal, não é um elétrico puro, é algo completamente diferente e está a assustar as pessoas certas. A BYD, que em 2023 ultrapassou a Toyota como a maior vendedora de veículos eletrificados do mundo, respondeu de imediato com cortes de preço agressivos nos seus modelos mais vendidos. Isso não é confiança, isso é medo. Segundo dados da International Energy Agency publicados em março de 2024, os PHEVs estão a crescer 3 vezes mais rápido do que os elétricos puros nos mercados europeus, 3 vezes. E a Toyota acaba de lançar a sua arma mais poderosa precisamente neste segmento. Diz-me nos comentários: achaste que a Toyota estava acabada ou sempre acreditaste que iam voltar com tudo? Quero ler a tua opinião lá embaixo. A história desta tecnologia não começou numa fábrica, começou num laboratório secreto no Japão, e o que os engenheiros descobriram mudou tudo o que sabíamos sobre baterias híbridas. Para perceber por que é que este sistema é tão importante, tens de perceber o problema que a Toyota foi resolver. Durante anos, os plug-in híbridos tinham uma reputação péssima, autonomia elétrica ridícula, 40, 50 km no máximo, baterias pesadas que tornavam o carro lento e um preço que não justificava a diferença. A maioria das pessoas comprava o FEL, usava-o como híbrido normal e nunca ligava o cabo à corrente. Era um fracasso disfarçado de solução. A Toyota sabia disso e decidiu resolver o problema pela raiz. O novo sistema foi desenvolvido durante 6 anos no Centro de Investigação e Desenvolvimento da Toyota em Higashi-Fuji, no Japão. A equipa era liderada pelo engenheiro-chefe Takashi Nakagami, que numa entrevista à revista Nikkei Asia em janeiro de 2024 disse algo que ficou gravado: não queríamos fazer um FEL melhor. Queríamos tornar a palavra híbrido irrelevante. E foi exatamente isso que fizeram. O coração desta tecnologia é uma nova bateria de lítio com densidade energética 40% superior à geração anterior. 40%. Isso não é uma melhoria incremental, é um salto de geração. Esta bateria permite ao carro circular mais de 200 km apenas com eletricidade em condições reais de estrada, não em laboratório. Mais ainda, o motor a combustão foi completamente redesenhado. Já não propulsiona o carro diretamente, funciona como um gerador. Liga-se automaticamente quando a bateria desce abaixo dos 20%, produz eletricidade e desliga-se. O condutor quase nunca sente a transição. É silencioso, é suave, e o consumo de combustível em viagens longas desce para valores abaixo dos 2,5 litros por 100 km, 2,5 litros. Num carro de tamanho familiar. A Consumer Reports, uma das publicações de referência em testes automóveis nos Estados Unidos, testou um protótipo avançado em fevereiro de 2024 e descreveu a experiência como perturbadoramente normal, até perceberes o que estás a conduzir. Normal no melhor sentido. Sem ansiedade de autonomia, sem paragens forçadas para carregar, sem ruído, sem sacrifício. E é precisamente aqui que a BYD tem um problema sério. A gigante chinesa construiu o seu império sobre carros elétricos puros e híbridos de primeira geração. O seu modelo mais vendido na Europa, o BYD Seal, oferece uma autonomia elétrica de 570 km, mas exige uma rede de carregamento rápido que em muitos países europeus ainda não existe de forma fiável. Em Portugal, em Espanha, na Polônia, na Grécia, milhões de condutores vivem em apartamentos sem carregador em casa. Para eles, um elétrico puro é impossível. Um FEL com 200 km de autonomia elétrica é a resposta perfeita. A Toyota não atacou a BYD de frente, atacou-a pelo flanco e escolheu o terreno com precisão cirúrgica.
Mas os números de vendas contam uma história ainda mais brutal do que qualquer especificação técnica. Em outubro de 2023, a BYD anunciou algo invulgar para uma empresa no topo do mundo: cortes de preço, não pequenos ajustes, mas cortes agressivos de até 20% em alguns modelos, aplicados de um dia para o outro em mercados como a Alemanha, a França e os Países Baixos. A justificação oficial foi aumentar a competitividade, mas no setor automóvel, quando o líder baixa os preços com urgência, há sempre uma razão mais profunda. E essa razão tem nome: chama-se Toyota. Os dados são claros. Segundo o relatório trimestral da LMC Automotive publicado em março de 2024, as intenções de compra de PHEVs na Europa cresceram 34% num único ano. No mesmo período, as intenções de compra de elétricos puros cresceram apenas 9%. Os consumidores europeus estão a escolher a flexibilidade em vez do compromisso total, e a Toyota está posicionada para capturar exatamente essa procura. Mas há um número que assusta ainda mais a BYD. Em 2023, a Toyota vendeu globalmente 3,4 milhões de veículos eletrificados, híbridos e plug-in híbridos combinados. A BYD vendeu 3 milhões de elétricos puros e PHEVs. Durante meses, os meios de comunicação celebraram a BYD como a nova rainha do setor. Mas quando se olha para os números reais de margem de lucro, a história muda completamente. A Toyota gerou um lucro operacional de 4.900 euros por veículo eletrificado vendido. A BYD gerou 1.200 euros por carro. A Toyota ganhou 4 vezes mais por veículo, 4 vezes. O analista da Bloomberg Intelligence, Kevin China, disse em fevereiro de 2024. A BYD ganhou a corrida do volume, mas a Toyota está a ganhar a corrida da sustentabilidade financeira, e a longo prazo essa que importa. Agora imagina o que acontece quando a Toyota lança um FEL com autonomia de 200 km a um preço competitivo. O consumidor que hoje hesita entre um elétrico puro caro e um híbrido com autonomia curta, esse consumidor tem finalmente uma terceira opção. Uma opção que resolve todos os problemas ao mesmo tempo, e a BYD não tem resposta imediata para isso. Queres saber como a Toyota planeia dominar a Europa nos próximos 36 meses? E por que é que os especialistas dizem que a BYD pode perder até 40% da sua cota de mercado europeia? Carrega em subscrever agora, porque a segunda parte desta história fica ainda mais intensa. Internamente, fontes próximas da direção da BYD citadas pelo jornal South China Morning Post em abril de 2024 revelaram que a empresa acelerou o desenvolvimento de um FEL de longa autonomia próprio, com lançamento previsto para 2026. Mas 2026 pode ser tarde demais, porque a Toyota não está sozinha nesta guerra. Há uma coisa que os grandes meios de comunicação não estão a contar. Esta batalha entre a Toyota e a BYD não é apenas uma guerra de carros, é uma guerra de sistemas, uma guerra de infraestruturas, uma guerra de influência política e econômica que se estende muito para além das fábricas e das concessionárias. E a Europa está no centro de tudo. Em março de 2024, a Comissão Europeia abriu uma investigação formal às práticas de subsídios estatais da China no setor automóvel. O argumento é simples: o governo chinês injetou centenas de milhares de milhões de euros em empresas como a BYD, a NIO e a XPeng, permitindo-lhes vender carros na Europa a preços artificialmente baixos, preços que nenhuma empresa europeia nem nenhuma empresa japonesa consegue igualar sem prejuízo. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi direta num discurso em Estrasburgo. Os mercados globais estão agora inundados de carros elétricos chineses baratos. O seu preço é mantido artificialmente baixo por enormes subsídios estatais. As palavras foram fortes e a resposta de Pequim foi imediata e furiosa. Mas a Toyota observou tudo isto com calma e aproveitou cada segundo. Enquanto a BYD lutava para defender a sua reputação nos corredores de Bruxelas, a Toyota reforçava as suas alianças estratégicas na Europa. Em janeiro de 2024, confirmou um investimento de 8 mil milhões de euros numa nova fábrica de baterias em Itália, em parceria com o governo italiano. Em fevereiro, assinou um acordo de fornecimento de matérias-primas com o Canadá, reduzindo a sua dependência de minerais críticos controlados pela China. Isto não é coincidência, é estratégia.
O professor de Economia Industrial da Universidade de Tóquio, Hiroshi Miyamoto, explicou numa conferência em Davos em janeiro de 2024. A Toyota está a construir uma cadeia de fornecimento imune às tensões geopolíticas. A BYD, pelo contrário, está profundamente dependente de uma cadeia controlada por Pequim. Num mundo instável, isso é uma vulnerabilidade enorme. E o mundo está cada vez mais instável. As tensões entre a China e Taiwan continuam a crescer, as rotas marítimas no mar da China Meridional estão sob pressão constante e qualquer interrupção logística afetaria a BYD de forma desproporcional, porque a sua cadeia de produção está quase inteiramente concentrada no território chinês. A Toyota, por outro lado, produz carros em 28 países. Tem fábricas na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil, na Tailândia. Se uma região entra em crise, a produção desloca-se. É uma resiliência que a BYD simplesmente não tem ainda. Mas há outro jogador nesta guerra que toda a gente está a ignorar. A Stellantis, o grupo por trás da Peugeot, da Citroën, da Fiat e da Jeep, anunciou em março de 2024 uma parceria tecnológica com a Toyota para desenvolver conjuntamente PHEVs de nova geração para o mercado europeu. Juntos, estes dois grupos representam mais de 20% das vendas de automóveis na Europa. Se combinarem as suas tecnologias e as suas redes de distribuição, a pressão sobre a BYD torna-se quase insuportável. E ainda assim a BYD continua a avançar, porque tem uma arma que ninguém deve subestimar. Chega de números, chega de geopolítica. Vamos falar de ti. Se estás a pensar comprar um carro nos próximos 12 a 24 meses, esta guerra entre a Toyota e a BYD afeta-te diretamente, não de forma abstrata, mas de forma concreta, no teu bolso, na tua garagem e na tua vida diária. E a maioria das pessoas ainda não percebeu isso. Vamos começar pelo mais óbvio: os preços estão a descer. Quando dois gigantes como a Toyota e a BYD entram em guerra direta, o consumidor ganha. A BYD já baixou os preços dos seus modelos europeus até 20%. A Toyota respondeu com pacotes de financiamento mais agressivos e condições de garantia alargadas em alguns mercados, está a oferecer garantia de 10 anos na bateria. 10 anos. Nunca nenhuma marca tinha feito isso num FEL. Mas há algo mais importante do que o preço. O novo sistema da Toyota resolve um problema que bloqueava milhões de pessoas de comprar um carro eletrificado: a ansiedade de autonomia. Não tens carregador em casa? Não há problema. Vives numa zona rural sem infraestrutura de carregamento rápido? Não há problema. Fazes viagens longas regularmente? Não há problema. Com 200 km de autonomia elétrica e um motor a combustão como rede de segurança, este carro funciona para quase toda a gente. Um estudo da McKinsey & Company publicado em fevereiro de 2024 revelou que 61% dos europeus que ainda não compraram um carro elétrico citam a falta de infraestrutura de carregamento como principal obstáculo, 61%. E o segundo obstáculo mais citado, com 47%, é o preço elevado. O novo FEL da Toyota ataca os dois problemas ao mesmo tempo. Pensa nisto por um momento. Quantas vezes já disseste que queria um carro elétrico, mas não é prático para minha vida? Esta tecnologia foi construída exatamente para pessoas como tu, para quem vive no mundo real, não num anúncio publicitário. Comenta aqui embaixo. Qual é o teu maior obstáculo para mudar para um carro eletrificado? A tua resposta pode surpreender-te. Mas há um grupo de pessoas que este carro não vai ajudar, e é importante ser honesto sobre isso. Se carregas o teu carro em casa todas as noites, se tens acesso fácil a carregadores rápidos e se fazes principalmente viagens urbanas curtas, um elétrico puro continua a ser a melhor opção. Um BYD Seal ou um Tesla Model 3 vão custar-te menos por quilômetro percorrido, e a experiência de condução num elétrico puro tem uma fluidez que nenhum híbrido consegue igualar completamente. A verdade é que não existe um único carro certo para toda a gente, existe o carro certo para a tua vida. E é precisamente por isso que esta guerra entre gigantes é tão importante, porque está a forçar todas as marcas, Toyota, BYD, Volkswagen, Stellantis, Hyundai, a desenvolverem soluções mais inteligentes, mais baratas e mais adaptadas à realidade das pessoas comuns.
Tu és o beneficiário desta guerra, mesmo que nunca compres um Toyota ou uma BYD. Mas há uma dimensão desta história que ainda não falamos, uma dimensão que vai muito além dos carros, das baterias e dos preços, uma dimensão que pode mudar a forma como o mundo produz e consome energia para sempre. Em abril de 2024, num evento fechado em Tóquio ao qual apenas jornalistas selecionados tiveram acesso, o presidente da Toyota, Koji Sato, disse algo que não saiu nos grandes títulos: o novo Fel de quinta geração não é o destino, é o caminho. Pensa nisto um momento. A Toyota não está a construir o carro do futuro, está a construir a ponte entre o mundo onde vivemos hoje e o mundo para onde estamos a ir. E essa distinção muda tudo. Porque o problema do setor elétrico nunca foi a tecnologia dos carros, foi a tecnologia à volta dos carros. As redes elétricas de muitos países europeus não estão preparadas para milhões de veículos a carregar ao mesmo tempo. Em Portugal, em Espanha, na Grécia, na Romênia, a infraestrutura elétrica foi construída para outro século. Transformá-la leva tempo, leva investimento, leva decisões políticas que nenhum governo toma rapidamente. A Toyota percebeu isto antes de toda a gente. Enquanto a Tesla e a BYD apostaram tudo num mundo que ainda não existe, um mundo com carregadores rápidos em cada esquina, com redes elétricas inteligentes, com energia renovável abundante, a Toyota apostou no mundo que existe agora. E no mundo que existe agora, milhões de pessoas precisam de um carro que funcione hoje, não daqui a 10 anos. O engenheiro-chefe Takashi Nakagami voltou a ser direto numa entrevista à Automotive News Europe em março de 2024. Não podemos salvar o planeta com carros que as pessoas não conseguem usar. A transição tem de ser real, não teórica. E os dados confirmam esta visão. Segundo a Bloomberg NEF, em 2030 os PHEVs vão representar 28% de todas as vendas de veículos eletrificados a nível global. Não são uma tecnologia de transição menor, são uma fatia enorme de um mercado enorme. E a Toyota está posicionada para dominar exatamente essa fatia. Mas o impacto desta tecnologia vai muito além dos carros. Cada Fel de nova geração é também uma bateria móvel. Com a tecnologia V2G Vehicle to Grid, que a Toyota está a desenvolver em parceria com a Tokyo Electric Power Company, estes carros poderão um dia alimentar casas, estabilizar redes elétricas e armazenar energia solar produzida durante o dia para usar durante a noite. Um carro deixa de ser apenas um meio de transporte, torna-se parte da infraestrutura energética do país. Isto não é ficção científica. A Toyota testou esta tecnologia em 200 casas no Japão em 2023, com resultados que reduziram as faturas de eletricidade em média 40% a 40% com um carro estacionado na garagem. A BYD também está a trabalhar em V2G, também tem planos ambiciosos, mas a Toyota tem algo que a BYD ainda não conquistou na Europa: confiança. Décadas de fiabilidade, uma rede de concessionárias e serviço pós-venda que a BYD está ainda a construir de raiz no continente europeu. No fim, esta guerra não vai ser ganha apenas com tecnologia, vai ser ganha com confiança, com presença, com a capacidade de fazer uma pessoa comum sentir que pode confiar num carro durante 10, 15, 20 anos. E é aí que a Toyota ainda tem uma vantagem que nenhum número consegue medir completamente. A história que acabaste de ouvir é apenas o início, porque enquanto a Toyota e a BYD lutam pelo mercado europeu, há uma terceira força a ganhar força nas sombras, uma tecnologia que nenhuma das duas empresas controla ainda e que pode tornar obsoletos todos os carros que existem hoje, incluindo este novo Fel. No próximo vídeo, vamos revelar o que é essa tecnologia, quem a está a desenvolver e por que é que os maiores CEOs da indústria automóvel estão genuinamente preocupados. Carrega em subscrever e ativa o sininho.